Boa tarde, pessoal. Então, como prometido aí, né, resolvi gravar esse vídeo para explicar para o terceiro ano as questões que envolvem a crise do Império, né? Então, alguns fatores levaram à crise do Império, tá? Do segundo reinado aí, do governo do Pedro II, tá? Pessoal, tem um vídeo anterior, a gente já viu esse vídeo anterior, que fala um pouquinho desses fatores, tá? Dá uma olhada lá que você vai saber um pouquinho dos fatores. Pessoal, então, a gente estava falando para vocês, eu vou falar nesse vídeo aí, vou focar mais nesse vídeo, tá? Dois dos fatores, tá? Nos outros vídeos na sequência eu desenvolvo um pouco mais e falo dos outros fatores, tá? Pessoal, esse vídeo a gente vai falar então da questão Christie, que a gente viu aí, certo? E sobre aí os conflitos brasileiros na região ali do Rio da Prata, tá? Além da Guerra do Paraguai, certo? Então vamos lá. Pessoal, a questão Christie, ela tem a ver justamente com o quê, né? Então, se a gente for olhar para a Inglaterra, nesse cenário, no contexto aí da América Latina, qual que era a importância? O que a Inglaterra fazia? Né? A Inglaterra, nesse momento, era um grande império, tá? Então, a Inglaterra, nesse momento, ela podia ser comparada à China. Então, ela mandava produtos aí praticamente para o mundo inteiro, certo? Então, o lobby da Inglaterra, a força econômica da Inglaterra era muito grande, certo? Nesse contexto. E a Inglaterra, o país, o Império Inglês, certo? A Inglaterra, ela tinha iniciado o que a gente chama aí de capitalismo moderno, né? Com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, e estava passando, né, no século XIX, né? Estava montando as bases para o que lá no final do século XIX a gente chama aí como Segunda Revolução Industrial, certo? Então, o que acontecia? A Inglaterra, mediante esse poder que ela tinha aí no mundo, esse poder econômico, ela começou a pressionar para o fim do tráfico escravo, do tráfico negreiro, tá? Por quê? Porque o tráfico negreiro, pessoal, ele não combinava com não combina com o capitalismo, certo? Por quê? Escravo não consome, escravo não recebe salário. E para o capitalismo são as condições principais aí para o funcionamento do sistema capitalista, qual é? É receber salário e comprar os produtos, certo? Para as pessoas comprarem aí os produtos. Então, o trabalho assalariado tem a ver também com o estímulo ao consumo, certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Aí, ao longo do século XX, ou melhor, ao longo do século XIX, a Inglaterra ela promoveu uma série de estímulos, né? Inclusive de leis para acabar com o tráfico de escravos, tá? Principalmente o tráfico de escravos que vinha aqui para a América, certo? E o Brasil, a gente sabe, né, desde o início lá do processo de colonização, grande parte aí do trabalho foi baseado no trabalho escravo, certo? Então, o que aconteceu? A Inglaterra começou a pressionar, tá, com as leis para o fim do tráfico de escravos, e o Brasil protelava e nunca acabava com o tráfico, tá, por conta da base escravista aí, econômica brasileira, certo? Então, né, em 1845, né, você já ouviu falar do Bill Aberdeen, da Lei Bill Aberdeen, que proibiu o tráfico, né, o Brasil acabou descumprindo, né, no entanto, em 1850, a pressão foi tão grande que foi lançada a mão da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, certo? Então, em 1850, acabou o tráfico de escravos aqui no Brasil, tá? Pessoal, então, a questão Christie, que está relacionada aí nos anos finais, aí, né, nos anos, que se enquadra aí nos anos 60 do século XIX, ela tem a ver com o quê, tá? Williamson Christie, pessoal, era um embaixador inglês aqui no Brasil. Então, o que aconteceu, né? Nesse contexto em que o embaixador está aqui no Brasil, o William Christie está aqui no Brasil, o que vai acontecer? Dois fatos interessantes, tá? Um navio de guerra inglês vai bombardear por questões ali estratégicas, né? Ou melhor, vai apreender por questões estratégicas um navio que transportava escravos ali no sul, tá? Ali no sul do litoral brasileiro ali, tendo por base ali o litoral do Rio Grande do Sul. Então esse navio inglês vai prender esse navio brasileiro, ou seja, em águas territoriais brasileiras, certo? Imagina para uma nação, né? Você ter ali a sua soberania invadida, no caso a soberania brasileira foi invadida pelos navios ingleses. Isso pega mal, isso pegou mal, certo? Ali para a diplomacia, tá? Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, pessoal, é que oficiais ingleses, né,
ali no Rio de Janeiro foram presos por policiais brasileiros por fazerem arruaça ali, certo? Então, ali no Rio de Janeiro, tá? Então, o que aconteceu? Esses oficiais que foram presos, eles deveriam ser julgados por leis brasileiras, certo? Já que existia no Brasil, nesse momento, então, uma Constituição vigente, né? Que era a Constituição de 1824 e tal, lá do primeiro reinado. Só que isso gerou uma crise diplomática, né? Por quê? Porque a Inglaterra, ela se via basicamente aí como a dona do mundo, né? Como a dona do mundo, como a principal detentora aí das relações comerciais no mundo inteiro. Né, e o cenário que envolveu o Brasil e a América Latina não era diferente, certo? Só que o Brasil sentiu o quê? Ultrajado a sua soberania, né? Como assim o navio inglês apreendeu por mais que fosse um navio de tráfico, apreender em território controlado pelos brasileiros, né? Em mar controlado pelos brasileiros. Isso pegou mal, certo? E os ingleses, né, queriam que esses soldados fossem imediatamente deportados para a Inglaterra, para lá serem julgados, certo? Isso gerou um entrevero, né, uma crise diplomática, né, que só foi resolvida com a interferência do rei belga, certo? Então o rei belga interferiu nessa crise, né, deu ganho de causa para o Brasil, certo? Só que os ingleses, obviamente, não reconheceram isso, né, e ficaram e entraram em discordância com o rei belga e, enfim, não pediram desculpas pelo acontecido aqui em território brasileiro, aqui no Brasil, certo? Então isso gerou essa questão, a famosa questão Christie, né, que foi aí de 1862, 63, houve um rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra, certo? Então, famosa questão Christie, pessoal. Por que é importante falar dessa questão Christie, pessoal? Tendo em vista e ela entra aí como um fator importante dentre os outros aí da crise do Império, né? Por quê? Pessoal, essa crise, ela entra justamente por quê? Porque romper relações com a Inglaterra naquele momento pegava mal, né? Pegava mal, certo? Então, nesse sentido, né? Imagina hoje, né? Então, hoje, o grande exportador, o grande consumidor de mercados de produtos brasileiros é a China. A gente sabe aí que existe um entrevero, certo? Então, o governo federal foi amplamente criticado justamente por quê? Porque fez algumas declarações contra a China, né? Tendo em vista que a China é a principal parceira comercial do Brasil. Você percebe isso? Então, levando isso aí para o século XIX, a mesma coisa, certo? Então, o Brasil, o governo brasileiro foi amplamente criticado. Por quê? Porque a Inglaterra era a principal provedora de produtos aqui para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a América Latina, entendeu? Então isso acabou dando uma manchada na imagem do governo, né, do imperador, que era o Dom Pedro II, e das pessoas que o representavam, entendeu? Pegava mal, não era interessante naquele momento essa crise. Por quê? Porque a Inglaterra somente mandava no mundo, né? Só isso, só mandava no mundo naquele momento, tá? Com relação à economia, né, com relação ao sistema político, né, muitos países haviam copiado o sistema político da Inglaterra, com relação a territórios, né, espalhados aí pelo mundo, né, que eram territórios que faziam parte da Inglaterra, tudo bem, pessoal? Que eram espécies de protetorados ingleses, certo? Bom, e avançando um pouco mais, pessoal, que é a segunda parte aí do vídeo, tem a ver com os conflitos brasileiros ali naquela região do Prata, tá? Então, pessoal, aí ao longo da história, aquela região mais ao sul, a região do Rio da Prata, era muito importante. Por quê? Porque ela era uma região de escoamento do ouro. Então, todo o ouro que saía do interior do continente, certo, americano, ele escoava ali pelo Rio da Prata e em direção, não só ouro, né, a prata, né, e em direção à Europa, né, não só mas produtos, né, produtos de exportação dos outros países também saíam ali, iam em direção à Europa, tá? Não só as coisas saíam ali, mas também as coisas chegavam. Então aquela região do Rio da Prata é historicamente muito importante, né, para a gente entender ali muitas questões, inclusive de geopolítica da América Latina, certo, pessoal? Então nesse sentido que vai acontecer vários conflitos ali do Brasil, envolvendo o Brasil, o Uruguai, a Argentina e também o Paraguai, tá? Então, houve no Paraguai, no Uruguai, pessoal, o Uruguai havia se tornado independente, né, em 1828, certo? Aquela região do Uruguai, antes de ser Uruguai,
se chamava Cisplatina, tá? E quem controlava aquela região da Cisplatina era o Brasil, era o Império Brasileiro, certo? Só que em 1828 aquela região ela se torna independente do Brasil e se torna Uruguai, certo? Então houve um momento em que o Uruguai fez parte sim do Brasil, tá? Era a região a província Cisplatina, certo? E lá no Uruguai, o que vai acontecer, pessoal? Vão se formar basicamente dois grupos políticos, tá? Os colorados e os blancos, certo? Os blancos eram representantes aí dos criadores de gado da região e os colorados eram representantes dos comerciantes da região, tá? Então o que vai acontecer? O governo brasileiro ele vai se associar com os colorados, que eram os comerciantes de Montevidéu, certo? Por conta de rixas lá com os blancos, né? Os blancos que representavam, como eu falei, os produtores de gado, os criadores de gado, tá? Que eram acusados, inclusive, de invadir território brasileiro, né? Tinham ali problemas ali no Rio Grande do Sul, com o Rio Grande do Sul, acusados de invadir, né? E tomar ali território brasileiro, certo? Então, vai haver, né, pessoal, uma série de intervenções ali do governo brasileiro no Uruguai, certo? Por conta dessas questões, tá? Certo? E outra coisa, esses partidos, tanto os colorados quanto os blancos, eles vão ter agremiações políticas no país vizinho, que é a Argentina, certo? O qual, tá, também vai sofreu interferência do governo brasileiro, certo? O governo brasileiro se opôs, né, ao Rosas, que estava aliado, inclusive, com os blancos, né, e acabou depondo o presidente Rosas na Argentina, colocando lá no poder um presidente mais próximo dos brasileiros, que era o Urquiza, certo? Então, percebe, pessoal, existem relações ali, tanto no Uruguai, né, recém-formado, tanto na Argentina, que fez com que o Brasil interviesse bastante naquela região. Justamente por quê? Porque o Brasil tinha interesses ali naquela região, interesses que deveriam ser levados em conta, tá? E aí, pessoal, o que aconteceu? A grande aventura política, né? A grande guerra aí que entrou para a história da América do Sul, tá? Aqui do continente, foi a Guerra do Paraguai. Existem outras guerras, né? A gente pode comentar em outros vídeos, mas a Guerra do Paraguai foi uma das principais, né? E uma das mais importantes, tá? Por quê? Porque existem versões sobre a guerra, né? Versões que devem ser levadas em conta, tá? Pessoal, Guerra do Paraguai, 1865, 1870. O que foi essa Guerra do Paraguai? Tá? Ela foi uma guerra envolvendo o Paraguai de um lado e do outro lado o quê? O Brasil, Argentina e Uruguai, certo? Que se juntaram lá no que a gente chama aí de Guerra da Tríplice Aliança, que se colocaram contra o Paraguai, beleza? Pessoal, existem versões sobre essa guerra, tá? Uma das versões mais comuns aí é aquela que fala sobre a interferência da Inglaterra, aquela que fala da interferência da Inglaterra aqui na América do Sul, tá? Então a Inglaterra, essa versão, pessoal, que foi desenvolvida principalmente nos anos 60, é uma versão que já está ultrapassada, tá? Existem outros estudos que falam um pouco melhor dessa guerra, certo? Pessoal, essa versão, a guerra, então, teria sido causada pelo quê? Então, o Paraguai, sempre focalizando no Paraguai, havia passado por um processo de desenvolvimento, no qual o Estado havia feito uma espécie de reforma agrária, né? Ali havia colocado o Paraguai num sentido de num processo de industrialização, e isso havia desagradado a Inglaterra, certo? Então a Inglaterra, articulando com os outros três países, né, Brasil, Argentina e Uruguai, teriam aí se juntado, estimulado esse conflito contra o Paraguai, certo? Então essa é uma versão, tá? Então essa versão fala do imperialismo inglês atuando num sentido decisivo aí, né, para que acontecesse a guerra, certo, pessoal? Outras versões, pessoal, existe uma versão brasileira, tá? A versão brasileira da guerra, justamente é uma versão que enfatiza, né, os heróis militares, principalmente o Caxias, né, e a atuação do Caxias, é uma versão que valoriza aí bastante o exército, né, uma versão bastante nacionalista aí da Guerra do Paraguai. E a versão mais aceita atualmente é a versão do Francisco Doratioto, certo, pessoal? Que enfoca basicamente nos interesses políticos de cada país na região,
Então, e é isso que ele enfoca, né? Baseando-se em fontes bem esclarecidas, né? Ele vai em busca desses interesses de cada país, não tanto enfatizando, né, o interesse da Inglaterra, ele diminui esse interesse inglês na região, e nem tanto essas visões mais ideológicas aí a respeito da guerra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enfatizar que no processo de formação desses países, né, que tinham acabado de se formar, o que ele vai fazer? Cada país tinha seu interesse, certo? Então, cada país vai atuar de acordo com seu interesse e no momento em que os interesses de Brasil, Uruguai e Argentina confluem, certo? É bom para os três, eles vão se colocar contra o Paraguai. É o Paraguai que, então, se coloca aí, acaba perdendo a guerra, né, pessoal? Então, essa é a grande questão. O Paraguai perde a guerra, a economia paraguaia aí, com certeza, ela foi dizimada, não só a economia paraguaia, mas os outros países também que participaram da guerra, né, tiveram aí a sua economia também destruída, tá, por conta, ou abalada, né, por conta dessa guerra, certo? O interessante, pessoal, que tem que ficar para vocês é que com essa guerra, o exército brasileiro ele acaba ganhando corpo para participar dessa guerra, né? Ganhou corpo para participar dessa guerra. Ele ganha em infraestrutura, ganha em comandos, né? Ganha em comandados, certo? E o que vai acontecer? O exército ele vai se fortalecer no pós-guerra, tá? Inclusive o exército, né, vai se fortalecer não somente com ideais, não somente na infraestrutura, mas também ele vai trazer com relação às ideias, os ideais positivistas. Então, o exército brasileiro, eu estou falando, tá? Ele vence a guerra e quando ele acaba a guerra, ele ele sai fortalecido. E isso acaba fazendo com que vá acontecendo gradativamente um processo de fortalecimento do exército, certo? Mediante aquele cenário político, né, da época ali do final do século XIX. Isso é extremamente importante para o Brasil, certo? E para o exército brasileiro que passa então a ganhar força, né? Não é à toa que a proclamação da República ela foi desencadeada pelo exército, né? O Deodoro da Fonseca, tal, enfim, foi o exército que acabou dando aí o exército que acabou dando espaço, tá? Para que a República, para que a monarquia, para que a República fosse instalada no Brasil também, certo? Muitos dos escravos, né, que foram recrutados aí para o exército, quando voltaram para o Brasil, eles ganharam a liberdade, ou seja, isso também acabou incentivando, né, o movimento abolicionista. Vocês estão vendo como foi importante a Guerra do Paraguai, tá? Então, primeiro que ela fortaleceu o exército, né? Segundo que os recrutas, os soldados, né, brasileiros, muitos dos quais negros, quando voltaram da guerra, acabaram ganhando a liberdade, certo? Não podiam mais ser vistos como escravos. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que essa questão aí esteja mais ou menos pincelada. Qualquer problema aí, você escreve aí, escreve aí no comentário, tá? Comenta, faça aí comentários, anote a aula e aí a gente tira aí as dúvidas na plataforma. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero revê-los em breve e a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado.